eles obedeceram a um critério rigoroso de análise do Gabinete Civil, da SAGE, do Ministério da Fazenda, do Planejamento e da AGU. Olá, seja muito bem-vindo ao nosso canal Atenção na Pauta. Se você gosta de conteúdos como esse, não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no nosso canal. O conflito entre o ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal, e a Câmara dos Deputados, representada por Arthur Lira, segue gerando intensas disputas no cenário político nacional. Dino tomou a decisão de suspender o pagamento de 4,2 bilhões em emenda parlamentares de comissão, uma ação que visa garantir mais transparência e controle sobre a destinação desses recursos. Essas emendas são alocadas por comissões da Câmara e o dinheiro é destinado a projetos indicados por deputados e senadores com foco em suas bases eleitorais. No entanto, a maneira como essas emendas foram aprovadas e a falta de clareza sobre a execução de algumas delas geraram uma onda de críticas. De um lado, a Câmara liderada por Arthur Lira defende que as emendas foram legitimamente aprovadas pelas comissões, enquanto do outro lado, o STF quer explicações detalhadas sobre como esse processo ocorreu. A Câmara apresentou um pedido formal ao STF para que a decisão de Flávio Dino fosse revista, pedindo que o pagamento das emendas fosse liberado. O ministro, por sua vez, exigiu esclarecimento sobre o processo de aprovação das emendas, incluindo quem aprovou as novas indicações e de que maneiras elas foram incluídas no orçamento. Em primeiro lugar, eu queria deixar para todos a tranquilidade da Câmara dos Deputados e eu penso que do Congresso Nacional com o tema em questão. Nós precisamos relembrar que tudo que foi feito em cumprimento à decisão anterior do Supremo Tribunal Federal, foi observando a Lei Complementar 210, sancionada pelo Presidente da República, e mais do que isso, o procedimento do encaminhamento da relação do apadrinhamento dos líderes da Câmara e dos líderes do Senado, eles obedeceram a um critério rigoroso de análise do Gabinete Civil, da SAGE, do Ministério da Fazenda, do Planejamento e da AGU. Portanto, nós esperamos que, com o fim do recesso natalino, os ministros que estão retornando possam esclarecer, junto a todos vocês, os procedimentos, como foram feitos, como foram tratados, fruto daquela reunião que houve numa segunda-feira com o presidente Lula, quando ele teve a fazer os exames e submeter, aquela reunião com o presidente do Senado, o presidente da Câmara, líderes partidários, ministros, foi acertado todo o procedimento para a liberação orçamentária de 2024. Também, de certa forma, esclarecer que algumas ilações que foram feitas com relação à suspensão das comissões, e somente isso eu queria relembrá-los de que todas as votações importantes que houveram durante esses últimos anos na Câmara dos Deputados, como a PEC da reforma tributária, a lei complementar da reforma tributária, o retorno da reforma tributária e, por fim, a votação das matérias de corte de gastos, sempre houve decisão da presidência para se suspendesse todas as comissões e todas as audiências públicas para que o plenário de segunda a sexta se debatesse sobre os temas principais. E aí fica, por fim, a pergunta. O que era mais importante nessa última semana? Era a gente tratar de emendas parlamentares ou tratar das matérias que davam a segurança e deram a segurança jurídica para que os cortes de gastos fossem aprovados pela Câmara dos Deputados e, consequentemente, O impasse também tem relação com a Polícia Federal, que, atendendo a uma ordem de Flávio Dino, instaurou um inquérito para apurar possíveis irregularidades no processo de liberação dos 4,2 bilhões de emendas. O PSOL e outras entidades denunciaram que parte desses recursos foi destinada para o estado de Alagoas, reduto eleitoral de Arthur Lira, o que poderia configurar favorecimento ilícito. Além disso, há questionamento sobre a falta de rastreabilidade da destinação de boa parte do dinheiro, o que gerou uma situação de opacidade.
Para solucionar esse cenário, o STF exigiu que a Câmara enviasse as atas das reuniões das comissões que aprovaram as emendas, além de outras documentações relacionadas. O prazo estabelecido por Dino é até que as autoridades possam verificar se o processo seguiu as normas e critérios de transparência exigidos pela Lei de Diretrizes Orçamentárias LDO. Caso essas exigências não sejam cumpridas, o pagamento das emendas continuará suspenso até que a situação se normalize. Além disso, o Supremo Tribunal Federal vem sendo pressionado para encontrar uma solução que garanta que a distribuição das emendas seja feita de maneira justa e dentro das normas, evitando que interesses eleitorais ou regionais sejam priorizados em detrimento do que seria mais justo e transparente para o país. Então, mais uma vez, a tranquilidade da Câmara, em nome dela, que todos os atos que foram feitos dentro dos acordos entre Executivo, Legislativo e nas conversas que houveram com o Poder Judiciário e obedecendo os trâmites legais internos. Tudo que foi entregue à Secretaria de Relações Institucionais foi submetido à SAGE e a mais 4 ou 5 ministérios. Por fim, de novo, nós esperamos que com o fim do recesso natalino, todos possam ter esses esclarecimentos e peticionaremos ainda na manhã de amanhã ao ministro relator, esclarecendo todos os pontos da decisão dele para que tirem todas as dúvidas com relação a todos os assuntos por todos levantados. Muito obrigado e uma boa noite a todos. E você, acha que o STF conseguirá garantir maior transparência nas emendas parlamentares? Ou essa disputa vai gerar mais tensões entre o Judiciário e o Legislativo? Deixe sua opinião nos comentários e até a próxima!